Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós estamos usando esse programa hoje para poder passar para vocês um bate-papo, uma entrevista com um empresário barretense, um empresário eclético. Tem vários segmentos, investiu em vários segmentos e é um empresário bem-sucedido. O interessante é que Barretos existem alguns nomes, alguns empresários, alguns barretenses que são sucessos, que cresceram nos seus negócios, cresceram nos seus relacionamentos e acabam sendo referências, são ícones da cidade de Barretos, possuem um diferencial. Mas nós estamos com um empresário aqui que, além de tudo isso, é um barretense que desenvolveu, cresceu, mas tem condições, tem estrutura, tem base para bater um papo conosco hoje, um papo diferente. O bate-papo hoje vai ser mais como uma orientação, como informações e como dicas e até como um posicionamento em virtude da situação que se vive hoje. Barretos, como se vive o Estado, como se vive o país, a situação da crise, a situação das dificuldades hoje, a corrupção, a situação política de Barretos, do Estado, de São Paulo e também do Brasil. Como que está? Então, esse assunto é mais como um alento, uma amostragem de como é um empresário bem-sucedido, como que a associação e diretor da associação também vê a situação e apresentando até algumas dicas, sabe, de como trilhar isto, sabe, na concepção lógica dele, de como trilhar isso, qual que é a melhor forma, o melhor caminho, por exemplo, no ano de crise, mas também tentando e mostrando a sua receita, a sua posição com relação política, local, estadual e nacional. Faria, nós estamos aqui, 2015. Difícil, sequelas de 2014, um ano que precisa ser muito bem trabalhado, muito bem planejado. Quando eu falo o planejado, é com relação à família, com relação ao empresário, com relação às instituições. Por quê? Porque sabe-se que é difícil por várias situações que nós vamos conversar um pouco, até, sabe, discutir um pouco aqui, e a sequela que isso fica para o ano de 2016. Sabemos que 2016, ano de eleição, novamente. 2014, para o comércio varejista, para o país, para a economia, 2014 foi muito difícil. O reflexo está muito pesado, sabe, muito bem pautado e focado em 2015, vai atingir 2016. Mas queremos usar hoje sua experiência, sabe, a sua vivência, a sua estrutura, para a gente falar um pouco, o empresário de Barretos, para o pequeno, para o grande, para as instituições, para a população, como que o Faria vê isso, qual que é o melhor caminho? Queria saber desta situação hoje, como que o Faria está vendo essa situação, porque nós vamos dividir o programa. Como você está vendo a economia hoje de Barretos, se o reflexo nacional recaiu mais, se nós somos diferentes, se Barretos tem condição de ser um diferencial, nós vamos debater ainda hoje a política nacional, as corrupções, os problemas, a energia e também a política municipal dentro desse contexto da crise que a gente está sentindo e que está acontecendo e vai acontecer em 2015. Satisfação de estar aqui mais uma vez no Jornal da ACIB, né? E o momento é complicado, né? O momento é difícil. O momento é complicado, talvez nem tanto pela economia mundial, mas muito mais em função do despreparo, vamos dizer assim, dos nossos governantes, que o país se encontra numa fase difícil, muito difícil. É difícil porque a população está em descrédito com nossos comandantes. E isso gera uma reação no comércio, gera uma reação nos negócios, né? E então fica esse pessimismo complicado que se vive o país hoje, né? A gente vem de uma eleição frustrante para as pessoas que apostavam numa mudança. Ela não veio, a gente sabe por que ela não veio, e principalmente para o setor de negócios, setor de comércio, setor de indústria,
isso jogou um balde de água fria muito grande, porque esse governo, ao longo dos 12 anos aí, teve uma fase benéfica para o país, mas nesse mesmo período começou já a constituir aí um grupo ou vamos falar assim, uma máfia de aproveitadores, que culminou aí nesses escândalos todos do mensalão, que estão em uma fase final dele, né? Poucos condenados, uma condenação muito pequena, isso vem refletindo negativamente a nível da população, né? De não acreditar mais na política. Tanto é que a pesquisa recente da Folha, né, apontava isso, que existe essa decepção, existe essa descrença com nossos comandados. Então, isso é muito ruim, porque a pessoa fica sem um norte, fica sem um apoio. E quando o escândalo vem da parte superior, que é da federação, ela acaba atingindo estados e municípios. Então, isso é muito ruim. Então, o país precisa urgentemente fazer algumas mudanças. Em consequência de todas essas manobras, todo esse envolvimento da federação a nível de escândalo, possibilitou a gente ter essa imagem também refletida no exterior. E tanto é que aquilo que no passado vinha com muita frequência, empresas, entrada de dólar, né? Isso aí modificou radicalmente, né? Hoje o país não tem mais aquela credibilidade, não tem mais aquela credibilidade de país em desenvolvimento, né? O país parou, né? Então isso é muito ruim para o negócio e para o país e reflete em toda a sociedade. Infelizmente, esse é o cenário, ele vai passar aí ainda 2015 com essa dificuldade muito grande, volto a repetir, até porque se você for ver 2013, 2012, onde a Europa, os Estados Unidos passou uma situação complicadíssima, nós conseguimos conviver com ela e passar em situação desfavorável. Hoje, Estados Unidos, Europeia, o continente europeu, está numa fase novamente de retomada de crescimento, estabilidade econômica, que a gente poderia estar caminhando muito mais favorável nesse sentido, e nós estamos retrocedendo. Então, uma fase que o mundo está recuperando a sua economia, o Brasil está deixando esse crescimento e essa situação toda que culminou aí com essa estagnação que nós vivemos hoje. A imprensa nacional diz que o Brasil está contramão, só focando nisso, que o Brasil está contramão. Onde se reajusta, lá abaixa o petróleo, aqui aumenta o petróleo. Lá baixa juro, aqui aumenta o juro. Porque como a gente vai discutir política, nós vamos discutir esse assunto aqui com relação à situação do país contramão. Mas, para mim poder só passar para a população e para a gente discutir, porque quando se fala da classe política, vê se você concorda comigo. Política, eu sempre ouvia meu pai, meus avós, desde tempo discutir, eu sou do partido tal, eu sou do partido tal, eu sou do partido tal, o político tal, tal, tal. De primeiro, que é uns 5 anos, 10 ou 15 anos atrás, a gente via a corrupção, o problema, envolvendo assim, sabe, parecia todos os partidos, todos. Hoje, nos últimos anos, parece que tem focado, principalmente a corrupção pesada, nos países que estão no comando, nos partidos que estão no comando. Você acha que é o comando que está fazendo, que sabe que faz isso? E os escândalos são os grandes, com grandes negócios, grandes empresas, ou os partidos de menor representação que não estão, sabe, na gestão do país ou do Estado, não aparecem a corrupção dele, eles estão mais calmos, as corrupções menores
estão quietas, houve um filtro e as grandes manobras estão só nos partidos que ficam no comando ou os aliados. Esse problema político. Como que fica se eles, quando os partidos que estão no comando têm esse problema, sabe, e depois decide o contramão quando o mundo inteiro está dizendo que nós estamos contramão? Isso é para corrigir uma situação, para corrigir uma corrupção, para corrigir um buraco? Foi o engodo os últimos governos, a última eleição? Como que você vê isso? Olha, a situação política no país ela é muito difícil. Eu acho que a coisa mais importante, eu já quero tocar no assunto, eu acho que nós vamos debater depois nas outras etapas, é a reforma política. Eu acho que a salvação desse país vai começar nessa reforma política, porque eu acho ela essencial para que esse país mude. Se não tiver uma reforma amplamente modificada, pouca coisa vai modificar no país. Você vê bem essa frustração toda da população, porque antigamente nós tínhamos os partidos e tinha as pessoas que eram partidárias, né? E na última pesquisa da Folha, recentemente lançada, apenas 20% da população é partidária. Os demais não têm partido, né? Por quê? Porque foram essas decepções que foram acontecendo, essas manobras políticas, essas negociatas todas que fizeram que essa população tivesse essa descrença toda. Como eu, como você e assim, várias pessoas que estão no mesmo patamar. Eu entendo, Zé Carlos, que, na verdade, esse escândalo último que teve do mensalão e o mais recente, o petrolão agora, que foi aí uma devassa numa empresa referência mundial. O orgulho dessa nação, né, que é a Petrobras, fazer o saqueamento que foi feito nela de uma maneira brutal, que a gente entende que são pessoas que não têm sentimento, não têm patriotismo de jeito nenhum. A gente entenda que, de fato, o que aconteceu foi isso. E a gente colocar no comando do país uma pessoa que passou por lá e que já, desde 2013, esse comando vem resgatando de forma ilícita recurso dessa empresa, ao ponto dela quebrar. Ela só não está literalmente quebrada porque é uma empresa pública. Se fosse uma empresa privada, ela estava aleijada do mercado, né? Então colocou lá essa empresa no fundo do poço, uma empresa que era o espelho da classe empresarial brasileira, era o orgulho dessa nação. Ele, na última campanha, ele foi muito incisivo em falar que o concorrente ele iria aumentar o juro, que ele ia mexer nos recursos da lei trabalhista, ele ia aumentar o petróleo, né? Então, ele colocou isso claramente nos debates para tirar desse candidato, desse concorrente, votos. E a primeira decisões deste governo foi exatamente isso que ocorreu. O IOF de 1,5 foi para 3, o juro foi aumentado, foi mexido nos recursos dos trabalhadores, foi mexido no aumento do petróleo, foi mexido no aumento da energia. Enfim, tudo aquilo que ele jogou para o concorrente, ela fez assim que assumiu o comando do país. E tem outra coisa muito grave que a gente precisa também falar. Existe um orçamento fiscal, município, estado, federação. O governo da federação ultrapassou todos os limites possíveis. Para ele aprovar as contas de 2014, ele tem que fazer uma manobra no Congresso para aprovar. Então, que exemplo que esse governo repassa para os municípios e para
Os estados. Eu vou fazer aproveitar que nós estamos terminando esse primeiro bloco, a gente está falando, dando uma generalizada. Mensalão, Lava Jato, Petrobras. Você acha que, mesmo com as penas brandas, com muito poucos que foram presos ou julgados, e agora, você acha que, como que fica daqui para frente a corrupção? Diminui, aumenta, reduz, controla ou não vai virar nada? Zé Carlos, eu acho que eu vou tocar direto num tema que eu acho fundamental para que a gente possa coibir, né? A corrupção, na verdade, ela, ao longo de anos e anos, ela acontece. No Brasil, ela existe há muito tempo, mas a corrupção que está na fase que está, de você cobrar uma empresa, de você ter recursos diminuídos em áreas importantes, como a saúde, como a educação, como a segurança, como o transporte, entendeu? Então você penaliza uma sociedade em função de administrações que não fazem o que precisa ser feito, né? Então isso é muito grave. Eu entendo, Zé Carlos, que a reforma ela vai poder coibir, na sequência dela, coibir um pouco isso. E eu vejo essa situação muito em função de mandatos e reeleições constantes. Eu acho que isso aí é um câncer muito grande que a nação tem. No meu modo de ver, o maior câncer da nação hoje chama-se reeleição. Isso aí urgentemente tem que parar. Eu acho que não funcionou e vou mais além. Precisamos fazer uma reforma muito ampla. Eu acho que mesmo que a gente passar o mandato de 4 para 5 anos, fazer uma única eleição para os cargos executivos, prefeito, governador, presidente, e a gente possibilita, nessa reforma também, fazer apenas uma reeleição para os cargos de legislativo, vereador, deputado. Então eles concorrem, se elegem, e acabou esse mandato de 2 anos, de duas administrações. Ele então libera-se para que exista aí uma renovação. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui em Barretos muitos amigos que estão lá na vereança, em Barretos, na Câmara Municipal. Tem pessoas lá, tem vereadores que estão lá há quase 30 anos. Nós temos muita gente boa em Barretos que poderia estar lá também. Então, você vai possibilitar automaticamente uma renovação, que ela é fundamental. Eu entendo que a renovação a nível de sociedade pública, a nível de sociedade civil, ela é importante. Na vida pública eu acho que ela é fundamental. E o sistema não possibilita isso. A gente não consegue ter essa renovação. E automaticamente nós vamos fazer essa renovação em função, se aprovar uma reforma dessa, que eu entendo fundamental. Em 10 anos, a pessoa passando como deputado, vereador, ele já contribuiu muito para o município. Zé Carlos, outra coisa, Barretos, uma cidade como Barretos, 7, 9 vereadores, né? Para quê? Nós temos, acho que 17 carteiras de vereador em Barretos, se eu não me engano. Não sei se isso mesmo. Né? 17 vereadores. Então, sabe, é um gasto exorbitante, sabe? Principalmente porque você vê, nós precisamos de uma saúde melhor, não tem dinheiro. Nós precisamos de uma educação melhor, com escola, com creche e outra coisa, né? Pagar o professor com esse salário de miséria que paga, isso aí é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Vamos entrar em Barretos no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo agora e nós vamos voltar. Nós vamos falar sobre o comércio, sobre a indústria de Barretos, nós vamos tratar do assunto do desenvolvimento de Barretos. E no último bloco, nós vamos tratar da política, nós vamos discutir a política de Barretos, sabe assim, os reflexos dela, tá bom? Nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.
Durante a Festa do Peão, a CIB, o Sebrae e o Sincomércio, em parceria com os Independentes, realizarão no Berrantão o feirão de saldos, exposição de produtos barretenses e serviços. Procure a CIB e informe-se. Coelhinho da Páscoa, que traz para mim 1 ovo, 2 ovos, 6 ovos assim. Eu adoro um legalzinho, mas agora é Páscoa. Eu amo a potezinha, mas eu quero ovo de Páscoa. Eu quero um ovo grandão. O ovo de Páscoa é tudo de bom. É a promoção de Páscoa no comércio de Barretos, de 16 a 31 de março. Serão sorteados 50 ovos de Páscoa, de 750 gramas, por isso retire seu cupom. Sorteio dia 1º de abril. São mais de 150 lojas participando. Retire o seu cupom, ele é grátis. Feliz Páscoa para todos! Realização: a CIB Sindicato do Comércio Varejista. Apoio: Meta Fiat, Bebidas Poti, Sorvetes Legalzinho e os Independentes. Atenção, empresários de Barretos, a CIB, o Sebrae e o Sincomércio realizarão a 3ª rodada de negócios. Será no dia 29 de abril e as vagas são limitadas. É a oportunidade de você mostrar o seu produto para todo o empresariado barretense. Voltamos então com o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Estamos recebendo hoje aqui o Faria, pessoa conhecida da nossa sociedade, empresário, eclético, vários segmentos, e uma pessoa que tem um posicionamento, faz um posicionamento político, social, dentro da cidade de Barretos. E a gente discutiu no primeiro bloco o cenário nacional, tanto política, economia, corrupção, tudo que está acontecendo no país. Mas eu queria aproveitar, Faria, nesse bloco, vamos tratar um pouco de Barretos, assim, a seus olhos, a sua análise. Barretos, nós temos a economia nossa embasada no comércio, na indústria, prestação de serviço, no agronegócio. Vamos fazer meio um pinga-fogo. Como que você está vendo o comércio varejista de Barretos? Shopping, centro, polos comerciais. Está faltando? Está ruim? Está fraco? Na verdade, assim, como que você vê e como que o teu grupo de relacionamento vê? Falta isso, falta aquilo, poderia ser assim, assim. Sabe, eu queria que você passasse para o nosso telespectador como que Faria, no seu rol, sabe e está vendo o comércio varejista de Barretos. Bom, Zé Carlos, eu acho que o comércio varejista de Barretos, principalmente a nível de centro, ele tem um bom faturamento, tem uma clientela constante. Houve um crescimento do comércio a nível de bairro. Você pega a Fundação Pio XII, um crescimento enorme. Você pega lá a região do Bom Jesus também, tem um comércio, a 43, e assim outras regiões de Barretos, que houve um crescimento. A gente sabe que o comércio varejista, ele é desenvolvido e crescido em função de atividade empresarial e industrial, ou agregado a isso a parte turística, para que ele possa ter todo o seu desenvolvimento. Eu acredito que Barretos, nas últimas administrações municipais, não tiveram o êxito que eu e muitas pessoas esperavam, de desenvolvimento e crescimento. Falta. Barretos pode muito mais do que tem hoje. Barretos pode mais. O Guilherme herdou uma prefeitura numa situação financeira muito difícil, ele está há 2 anos, a gente sabe que tem essa dificuldade. Nós temos aqui uma dificuldade que ela é genérica a nível de nação, que é obras iniciadas e obras que não acabam, nunca acaba. Ela é prorrogada constantemente as suas datas de entrega, e Barretos está numa fase assim, que é muito grave, Então, avenidas que começam e param, que era para terminar num período estendido, e isso envolve outras reformas, outras melhorias. Isso acaba refletindo no comércio, no varejo. Sim, isso é muito ruim. E Barretos precisa ter urgentemente um foco
na indústria. Eu acho que Barretos pode e tem condições de ter indústria, que hoje nós somos uma referência na área de turismo em função da festa do peão, simplesmente isso, né? Mas o comércio, a indústria voltada para esse negócio não se desenvolveu, que tem toda uma condição de desenvolver, então falta um apoio do poder público para que isso possa alavancar. Eu acho que uma outra indústria importante que tem que vir para cá e pode vir, e tem todo o interesse de vir, é alguma coisa agregada ao Hospital do Câncer, né? Que lá virou de fato uma empresa, né? Mas ela pode atrair indústria voltada para esse negócio do Hospital do Câncer. Vamos focar. O comércio. Você viaja muito, conhece outras cidades, você tem representantes no estado inteiro, Minas inteiro, vários estados e tal. O que falta no comércio varejista? O centro é bom, nós temos os polos. Falta alguma bandeira, falta mais franquia, falta produto? Ou de acordo com a nossa cidade, você acha que o nosso comércio está atendendo? O varejo, a roupa, o sapato, a autopeça, como que você está vendo isso? Olha, o que faltava em Barretos, até alguns anos atrás, era um shopping. Um shopping que viesse e pudesse agregar ao comércio. E, de fato, hoje a gente pode considerar, acho que está há 3, 4 anos em Barretos, pelo crescimento do shopping, depois de instalado, pelas coisas que estão vindo e estão se somando ao shopping, ele é o que faltava na cidade. Não está consolidado? Está consolidado, eu vejo isso. O que o comércio agora precisa? O comércio agora precisa de um empurrão das empresas, das indústrias principalmente, para que ele possa também se desenvolvendo com um crescimento disso. E agregado ao crescimento da indústria, nós temos aí a parte de turismo que urgentemente a gente precisa dar um dinamismo diferente para ela. Parque industrial. Então vamos lá. Barretos hoje, nós temos frigoríficos da carne, que é a tradição. Nós temos laboratórios de medicamentos. Mariol, é medicamento, fabrica de piroma, captopril e tal. Barretos hoje é um polo de plástico injetado, porque nós temos a fábrica de embalagens de álcool, de acetona, e aí sucessivamente. Nós temos no polo de plástico, nós temos a SR que trabalha com plástico, o Mariol trabalha com plástico, o Poliplástico trabalha com plástico, com mangueiras, com reciclado. Nós temos o mel reconhecido, nós temos 2 empresas grandes de mel, reconhecida internacionalmente. Nós temos a Companhia do Sal hoje, um sal mineral, aquelas... O que falta para o nosso distrito estar inteirinho funcionando com a criação e a vinda de mais segmentos? Veja bem, Zé Carlos, e amigos que estão nos acompanhando aí pelas lentes da TV Barretos. Barretos tinha, até pouco tempo, um projeto que infelizmente venceu o tempo dele e ele vai embora de Barretos. Que ele era fundamental para unir todas essas classes industriais e poder desenvolver, que era o parque tecnológico, né? Numa área doada de uma pessoa de Barretos, para a construção do parque. E esse parque, ele tinha um recurso do Estado de São Paulo, do governador, para montar, desenvolver e fazer com que todas essas empresas que você citou e outras mais pudesse ter ali um centro de pesquisa, um centro de desenvolvimento, não só para atender essas empresas aqui em Barretos, mas outras tantas trazer que mais, vir, né? E esse projeto do Parque Tecnológico ia agregar palestra, ensino, pesquisa, enfim, poderia agregar demais, que é uma área que nós temos um fortalecimento, que é a área do agronegócio, né? Nós temos aqui 2 frigoríficos que são os maiores exportadores do país. Temos uma unidade do Friboi, JBS, que é a maior unidade mundial hoje, em termos de carne bovina. De maior produção hoje de carne bovina é o Friboi. Então, veja todas essas referências, a importância da gente ter
uma unidade dessa, inclusive, dizendo para você, um desses frigoríficos já tinha projeto para aproveitar todo esse centro de pesquisa e desenvolvimento que ia ser montado em Barretos. Então, isso aí é uma perca irreparável, que infelizmente os nossos governantes não aproveitaram. E assim, Zé Carlos, citando, quantas vezes foram passadas oportunidades em Barretos que foram deixadas, né? A gente fica até perguntando se o que é? É falta de enxergar e ter essa visão? Ou é realmente comodismo por parte de alguns que não faz o que tem que fazer? Infelizmente, Barretos vem perdendo essas oportunidades. Elas chegam praticamente de mão beijada e vai embora. E deixando que uma referência como essa, que a gente sabe lá em São Carlos, o tanto que desenvolveu, cresceu. São Carlos desenvolveu, cresceu tanto que ela, num primeiro momento, a AgriShow em Ribeirão, que é um sucesso mundial de feira, quase que foi para São Carlos em função do Parque Tecnológico. Só para você ter uma dimensão da grandeza que era o Parque Tecnológico, que nós perdemos. Nós vamos discutir os motivos do que nós perdemos, do que o município no outro bloco. Turismo. Barretos com vocação turística, com nome, Fundação Pio XII, terra da carne, terra do boi, terra do peão, agora terra do Hospital de Câncer, e Olímpia em ascensão e Barretos do lado. Turismo. Então, eu acho que tem uma coisa boa, né? Que uma parte desse crescimento de Olímpia, nós já está aproveitando, porque o comércio lá não agrega toda essa população que vai a Olímpia. Eles vêm para Barretos para fazer compra. A parte hoteleira e de pousada de Olímpia não consegue agregar todo mundo. Uma parte vem para Barretos, né? Tomara que Barretos, com esse vizinho que aproveitou a oportunidade, né, para desenvolver o turismo e modificar a cidade, que de fato modificou e está modificando, possa também ser uma referência para nós. Não vamos olhar ele como concorrente, vamos olhar ele como uma referência. Como é que ele caminhou? Vamos agregar, vamos aproveitar isso e vamos poder constituir aqui em Barretos um paralelo desse projeto. Que ele vai agregar, porque Barretos é um município com mais população, mais desenvolvimento, que vai poder pegar essa carona. Vamos pegar essa carona. Por que não pegar essa carona? Nós temos como agregar a nível de um passeio regional, além do Termas de Olímpia, vir conhecer o Parque do Peão, vamos fazer um projeto de, nos final de semana, ter lá uma montaria profissional ou amador, mas que possa trazer esse público para o Parque do Peão. Vamos construir lá um restaurante temático lá dentro, vamos pegar aqui toda essa linha férrea que está parada, vamos fazer um passeio de Barretos a Colômbia para conhecer lá o rio, pescar, comer um peixe lá, voltar no final da tarde. Enfim, tem condições de fazer alguma coisa a mais do que nós estamos hoje. E eu acho que tudo isso citado aqui não é muita coisa, não precisa de muito dinheiro, né? Mas a gente sabe que o poder público hoje, ele tem todo o interesse de aparecer na fita com o desenvolvimento e crescimento disso. Você tem que aproveitar essas oportunidades. Agronegócio. Há tempos, eu não me pergunto detalhes que eu não sei, mas nós já tivemos aqui uma fábrica de óleo, nós já tivemos aqui uma fábrica de refrigerantes, nós já tivemos aqui laticínios, e são produtos, e outros produtos que a gente, além dos grandes frigoríficos, por que a indústria do agronegócio, nós já tivemos leite envasado, já tivemos tudo, e a empresa, por exemplo, Sembra, uma referência nacional e tal, está aí firme e tal, por que o leite não foi, a manteiga não foi, o queijo não foi, o óleo não foi, o refrigerante não foi? Vou dar um exemplo para você. Jales tem uma fábrica de refrigerante, Jabuticabal tem fábrica de refrigerante. Sabe, é coisa que começa... Sabe que... E o agronegócio? Nós já tivemos aqui iogurte, sabe aquelas coisas? E você hoje, além de empresário do atacadista, de produção, de indústria, prestação de serviço, vocês têm muito com agronegócio. É falta de incentivo, é falta de matéria-prima,
O que é que acontece que nós não temos um produto que nós pegamos, transformamos e solta? Então, além dos que tem, lógico. Né? Isso, a gente de fato tem algumas empresas bem-sucedidas, você citou, né? A Companhia do Sal, tem Mariol. a SR Embalagem, a Mariol, né? Temos aqui os frigoríficos, Zinzin, né? Floraneta, a parte de mel, enfim. Nós temos o Indo, que produz de moto. Tá? Mas no agronegócio? Então, eu acho que no agronegócio, nós temos aqui uma matéria-prima muito aproveitável hoje no mercado super crescente. É o mercado de pequenos animais, cães e gatos, né? Que hoje a família é constituída com poucos filhos, muitas vezes sem filho, e o pequeno animal se tornou um xodó para essa família, né? E de fato hoje quase toda família tem esses animais. E os frigoríficos, eles têm um volume, o Minerva, porque o Friboi não abate mais, mas nós temos outros frigoríficos aqui na região que abate, que é a matéria-prima do osso, que desenvolve todo o processo das rações, né? Então, poderia ter uma indústria de ração voltada para os pequenos animais, gatos, cachorros, né? Enfim. Então, são mercados possíveis, como a gente pode citar o mercado, por exemplo, que temos aqui a Mariol, sim, com medicamentos, mas podemos ter uma indústria voltada para os medicamentos específicos para câncer, que nós temos aqui uma referência nacional e se está tornando uma referência mundial. Então, esse mercado, talvez as pessoas não enxergaram ou ainda não teve o interesse de desenvolver, mas são produtos que você já tem aqui uma referência para construir ele. Como também nós temos pequenas empresas voltadas para esse mercado do agronegócio, como espora, freio, arreio, celas, né? Mas ele está crescente, eu acho que ele vai continuar crescendo, porque Barretos é uma referência a nível de rodeio, né? E isso é importante. Então, talvez o pessoal ainda não aproveitou, enxergou todo esse potencial que é Barretos. Bom, então, nós temos espaço ainda no agronegócio, nós temos no comércio, nós temos na indústria. Próximo bloco, nós vamos falar de política, da política municipal, pode ter referência estadual, nós vamos tratar desse assunto e onde a política não tem contribuído para o desenvolvimento disso que nós tratamos nesse bloco. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já já. Esse é o programa CIB na TV. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Durante a Festa do Peão, a CIB, o Sebrae e o Sincomércio, em parceria com os independentes, realizarão no Berrantão o feirão de saldos, exposição de produtos barretenses e serviços. Procure a CIB e informe-se. Coelhinho da Páscoa, que traze para mim 1 ovo, 2 ovos, 6 ovos assim. Eu adoro um legalzinho, mas agora é Páscoa. Eu amo a potezinha, mas eu quero ovo de Páscoa. Eu quero um ovo grandão. O ovo de Páscoa é tudo de bom. É a promoção de Páscoa no comércio de Barretos, de 16 a 31 de março. Serão sorteados 50 ovos de Páscoa, de 750 gramas. Por isso, retire o seu cupom. Sorteio dia 1º de abril. São mais de 150 lojas participando. Retire o seu cupom, ele é grátis. Feliz Páscoa para todos! Realização: a CIB Sindicato do Comércio Varejista. Apoio: Meta Fiat, Bebidas Poti, Sorvetes Legalzinho e os independentes. Atenção, empresários de Barretos. A CIB, o Sebrae e o Sincomércio realizarão a terceira rodada de negócios